O erro invisível que aprisiona a maioria sem que perceba. A maioria das pessoas passa pela vida acreditando que sua realidade é determinada pelas circunstâncias externas. Crescemos ouvindo frases como: a vida é difícil, é preciso aceitar o que se tem. Nem todo mundo nasceu para prosperar. E sem perceber, vamos absorvendo essas ideias como verdades absolutas. O grande erro invisível está justamente aqui. Viver no piloto automático, repetindo padrões herdados, sem questionar de onde eles vieram e para onde estão nos levando. Esse piloto automático não é apenas uma metáfora, ele é real e pode ser comprovado pela neurociência. O cérebro humano tende a economizar energia, criando hábitos emocionais e comportamentais que se repetem todos os dias. É por isso que tantas pessoas acordam reclamando, passam o dia reclamando e dormem reclamando, sem notar que estão reforçando, de maneira quase hipnótica, a mesma realidade que dizem odiar. Imagine alguém que diariamente repete frases como: meu trabalho é insuportável, a vida não é justa, as coisas nunca dão certo para mim. O que essa pessoa não percebe é que cada palavra carrega uma energia, uma frequência, uma instrução silenciosa ao subconsciente. E o subconsciente, como um servo fiel, obedece sem discutir. Ele não distingue se a ordem é positiva ou negativa, apenas organiza a vida para que ela continue refletindo exatamente aquilo que está sendo alimentado. Esse é o ponto mais contraintuitivo de todos. Reclamar é um ato criativo. Parece apenas desabafo, mas na verdade é semeadura. Cada vez que você fala com emoção sobre o que não quer, está plantando sementes no solo fértil do subconsciente. E como todo solo, ele não julga a qualidade da semente, apenas multiplica. O resultado é um ciclo vicioso. A pessoa reclama do trabalho. O subconsciente entende que esse é o padrão dominante e começa a reforçar conexões mentais que a mantêm naquele emprego, ou atrai circunstâncias semelhantes em outros lugares. Ela reclama da falta de dinheiro, e o subconsciente organiza decisões, oportunidades e encontros que perpetuam a escassez. É como um agricultor que planta espinhos e espera colher flores. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha se visto preso em situações repetidas, os mesmos problemas em relacionamentos, as mesmas dificuldades financeiras, as mesmas frustrações emocionais. Parece que o cenário muda, mas a essência continua igual. Esse é o erro invisível em ação. Você não percebe, mas está recriando constantemente aquilo que deseja eliminar. Napoleon Hill dizia que a mente humana nunca descansa. Ela está sempre produzindo algo. Se não é direcionada conscientemente, ela repete padrões antigos, e esses padrões, na maioria das vezes, foram herdados. Herdados de pais que acreditavam que prosperidade é pecado, de professores que reforçavam que apenas alguns são inteligentes o suficiente, de ambientes sociais que pregavam limitação. O problema não é apenas herdar essas crenças, mas vivê-las no automático, sem nunca questionar se são realmente suas. O grande erro é acreditar que a vida está acontecendo contra você, quando na verdade ela está apenas refletindo o que você repete internamente. Pense no seguinte exemplo prático: alguém que se vê como vítima constante. Tudo o que acontece é interpretado como injustiça. Essa pessoa pode até mudar de cidade, de emprego ou de relacionamento, mas continuará vivendo situações que reforçam essa mesma narrativa de vitimização. Por quê? Porque o subconsciente foi programado para manter viva essa identidade. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é perceber. Observar com atenção quais são as palavras que você mais repete. Quais pensamentos surgem automaticamente quando você se depara com um desafio? Você reage com frases de desespero, de medo, de escassez? Ou você consegue acessar imagens de confiança, de solução, de abundância? E aqui está o exercício prático que pode transformar tudo. Durante 24 horas, apenas um único dia, observe cada palavra que você diz e cada pensamento recorrente que surge em sua mente. Pergunte-se: isso reforça o que eu quero ou o que eu não quero? Esse exercício simples é um espelho poderoso. Ele revela que, muitas vezes,
Você está dando mais energia ao problema do que à solução. Você está repetindo mais as frases que descrevem a vida que não deseja do que as imagens da vida que sonha viver. Quando você percebe isso, algo dentro de você desperta. Você entende que não é um espectador impotente da realidade, mas o criador dela. A cada palavra, a cada pensamento, a cada emoção, você está moldando silenciosamente seu futuro. O erro invisível deixa de ser invisível. Ele se torna claro. E quando se torna claro, você ganha poder para transformá-lo. Esse despertar é profundo. É como tirar a venda dos olhos e perceber que sempre esteve segurando as chaves da própria prisão. O piloto automático é apenas um programa, e todo programa pode ser reescrito. Mas a reescrita não começa com grandes mudanças externas. Ela começa com pequenos ajustes internos, substituir reclamações por afirmações de confiança, trocar imagens de medo por visões de vitória, transformar a narrativa de vítima em narrativa de criador. E pouco a pouco, o ciclo começa a mudar. O solo fértil do subconsciente, que antes multiplicava espinhos, passa a multiplicar flores. As circunstâncias externas, que pareciam imutáveis, começam a responder de maneira diferente. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, soluções se revelam. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência com que interage com o mundo. Esse é o segredo que transforma para sempre. A vida não acontece contra você. Ela acontece a partir de você. A verdade esquecida sobre como o subconsciente decide seu destino. Grande parte da humanidade vive acreditando que a vida é resultado de escolhas conscientes, racionais e lógicas. Mas a verdade, uma verdade ignorada por 90% das pessoas, é que o destino de cada um é moldado, em sua maior parte, por aquilo que está escondido debaixo da superfície, o subconsciente. Estudos em neurociência revelam que 95% das nossas ações diárias são controladas por programas automáticos, padrões armazenados no subconsciente ao longo de anos de repetições. Isso significa que apenas 5% da vida é conduzida de forma realmente consciente. O restante segue trilhas invisíveis, hábitos, crenças e emoções enraizadas que operam sem que percebamos. Napoleon Hill já havia antecipado esse entendimento ao afirmar que o subconsciente é alimentado pela repetição constante de ideias. Ele não distingue se essas ideias são de fé ou de medo, de confiança ou de dúvida. Ele apenas absorve, processa e devolve à vida aquilo que mais se repete. Aqui está o ponto central. Não é a lógica que molda seu destino, mas a emoção impregnada nas imagens mentais que você sustenta. Joseph Murphy chamava isso de linguagem do subconsciente. Ele explicava que o subconsciente não responde a palavras vazias, mas ao sentimento profundo que as acompanha. Neville Goddard, em sua sabedoria, sintetizou em uma frase curta: o sentimento é o segredo. Não adianta repetir afirmações de prosperidade se internamente você se sente indigno, culpado ou incapaz. O subconsciente não segue o que você diz, mas o que você sente como verdade. Imagine seu subconsciente como um solo fértil. Ele não julga a semente que você planta. Se você colocar sementes de rosas, colherá rosas. Se plantar ervas daninhas, colherá ervas daninhas. Se repetir todos os dias imagens de fracasso, mesmo sem querer, esse solo silencioso vai multiplicar exatamente esse padrão. Ele não tem moral, não decide se é bom ou ruim. Apenas multiplica o que é entregue a ele com emoção e repetição. Um exemplo prático ajuda a entender. Pense em alguém que deseja prosperidade financeira. Essa pessoa repete frases como: eu sou próspero, eu atraio riqueza. Mas, ao mesmo tempo, sempre que chega uma conta, sente medo, ansiedade, aperto no peito. O que o subconsciente absorve? Não são as palavras bonitas, mas o estado emocional de medo. O resultado: esse solo mental continua multiplicando escassez, porque a semente plantada não foi de confiança, mas de insegurança. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas dizem que tentaram afirmações positivas e não funcionou. Não funcionou porque o subconsciente não foi convencido.
Ele só se convence quando há emoção verdadeira impregnada na ideia repetida. Napoleon Hill observou que os grandes líderes e empreendedores não eram apenas visionários, mas pessoas que sentiam profundamente a realidade que queriam criar, antes mesmo que ela existisse no plano físico. Eles viviam mentalmente no futuro desejado. Essa vivência emocional repetida constantemente impregnava o subconsciente com imagens de sucesso, que por sua vez organizava decisões, encontros e circunstâncias para materializar essa visão. É aqui que muitos falham. Acreditam que a vida é decidida no momento da escolha consciente, quando na verdade ela já estava sendo decidida muito antes, silenciosamente, no campo do subconsciente. Pense em como isso funciona no cotidiano. Alguém quer começar um negócio, mas inconscientemente carrega a crença de que empreender é arriscado e a maioria falha. Mesmo que conscientemente diga vai dar certo, seu subconsciente já sabotou o projeto, guiando-o para decisões que confirmam a crença antiga. Outro exemplo, alguém entra em um relacionamento desejando felicidade, mas carrega dentro de si a crença herdada de que todo amor acaba em dor. Sem perceber, essa pessoa age de maneiras que sabotam a relação, atraindo exatamente o fim que tanto teme. A pergunta essencial, então, não é o que eu quero, mas sim, o que o meu subconsciente acredita que é verdade. A resposta a essa pergunta muda tudo, porque se você descobre que seu subconsciente está programado com crenças de medo, de escassez ou de indignidade, pode começar o processo de reprogramação. E como se faz isso? A chave é repetição consciente carregada de emoção. Não basta repetir palavras, é preciso sentir. Imagine-se no cenário desejado, com todos os sentidos envolvidos. Sinta a gratidão, a confiança, a alegria, como se já fosse real. O subconsciente não distingue imaginação de realidade. Ele aceita a emoção como prova. Uma prática simples. Antes de dormir, visualize um objetivo já realizado. Imagine-se vivendo aquela realidade. Perceba os detalhes, o ambiente, as cores, os sons, as sensações físicas, mas acima de tudo, mergulhe no sentimento que acompanha essa realização. Essa prática, feita repetidamente, grava no subconsciente novas sementes. E aqui está a revelação que transforma para sempre. O subconsciente não é inimigo nem aliado. Ele é apenas um servo. Ele obedece fielmente ao que você repete com emoção. Se você o alimenta com medo, ele cria medo. Se você o alimenta com fé, ele cria fé. É por isso que Napoleon Hill dizia que o subconsciente é o elo entre o pensamento finito e a inteligência infinita. Ele é a ponte que conecta seu mundo interno com o mundo externo. Mas essa ponte só pode levar você ao lugar que já está sendo constantemente desenhado dentro de você. A verdade esquecida é que o destino não é construído lá fora, nas circunstâncias externas. Ele é construído aqui dentro, no silêncio da mente subconsciente. A cada pensamento repetido, a cada emoção sustentada, a cada imagem mental alimentada, você está enviando instruções para esse servo fiel. E cedo ou tarde, ele obedece. Sempre obedece. Porque a maioria falha ao tentar mudar a própria vida. Mudar a própria vida é o desejo universal. Milhares de pessoas em algum momento olham para si mesmas e dizem: agora vai ser diferente. Elas começam uma dieta, abrem um negócio, fazem cursos, criam metas, compram agendas novas. Mas semanas ou meses depois, retornam aos velhos padrões. O ciclo se repete tantas vezes que muitos concluem: eu não consigo mudar. Essa é uma das maiores tragédias humanas. A razão, porém, não é falta de esforço, nem de disciplina. O verdadeiro motivo é que a maioria tenta mudar apenas no nível externo, quando a mudança real precisa começar no estado interno de consciência. Esse erro é sutil, mas devastador. Imagine alguém que decide emagrecer. Ela segue uma dieta rigorosa por semanas, mas no fundo continua se vendo como a pessoa que engorda fácil, a que não tem disciplina, a que sempre fracassa. Essa identidade interna gravada no subconsciente é mais forte do que qualquer esforço temporário.
A dieta pode mudar o comportamento por um tempo, mas não muda a identidade. Resultado: o subconsciente puxa a pessoa de volta ao padrão antigo. É por isso que tantas transformações parecem funcionar apenas por um período. Porque as pessoas querem mudar os frutos, mas não mudam a raiz. Querem colher novos resultados sem reprogramar a identidade vibracional que os gera. Napoleon Hill chamava isso de incoerência entre desejo e crença. Desejar prosperidade enquanto internamente você se sente indigno dela é como dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. O carro até se move, mas o desgaste é enorme e logo você para no mesmo lugar. Aqui está a quebra de expectativa. Não é a força de vontade que sustenta a transformação, mas a mudança de identidade vibracional. Isso significa que a verdadeira mudança não acontece quando você tenta, com esforço, ser diferente. Ela acontece quando você começa a viver e sentir como se já fosse a pessoa que deseja ser. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Ou seja, não esperar pelo resultado externo para se sentir transformado, mas se antecipar a ele, encarnar a nova identidade antes mesmo que ela exista no plano físico. Um exemplo prático. Imagine alguém que quer prosperidade financeira. Se ela continua se sentindo pobre, carente, ansiosa com dinheiro, mesmo que ganhe mais, vai encontrar formas inconscientes de perder ou desperdiçar. Mas se ela começa a viver internamente como alguém próspero, cultivando emoções de confiança, segurança, gratidão, a identidade muda e a vida começa a se reorganizar em torno dessa nova vibração. É como se o universo respondesse não ao que você deseja, mas ao que você já é, ao que você já vibra. Essa é a diferença entre esforço e alinhamento. O esforço sozinho cansa, mas o alinhamento cria fluidez. Quando a mente, o coração e a emoção vibram no mesmo tom, a mudança deixa de ser luta e se torna consequência natural. Pense em pessoas que decidem empreender. Muitas começam com entusiasmo, mas carregam internamente a crença de que negócios sempre falham ou que dinheiro é sujo. Mesmo com boas ideias, sabotam a si mesmas, procrastinam, evitam riscos, desistem cedo, porque a identidade interna não foi alterada. Agora compare com quem decide conscientemente encarnar a identidade de um criador de valor, de alguém confiante, resiliente e próspero. Essa pessoa não precisa se forçar a agir. Ela age naturalmente, porque está vivendo de acordo com o que acredita ser. Aqui está a revelação que liberta. Você não precisa lutar para mudar comportamentos externos. Precisa mudar quem acredita ser. Um método poderoso é o que muitos chamam de modelo mental de embodying, ou seja, incorporar agora mesmo a identidade que deseja ter. Pergunte-se, como essa versão de mim pensa? Como sente? Como reage diante de um desafio? Como organiza seu dia? E então, comece a agir a partir dessa resposta, mesmo que ainda não veja o resultado. Porque é essa antecipação vibracional que reprograma o subconsciente. O erro da maioria é acreditar que só pode se sentir confiante depois do sucesso, ou só pode se sentir próspero depois do dinheiro, ou só pode se sentir saudável depois da cura. Mas a ordem é inversa. É o sentimento antecipado que cria a realidade futura. Napoleon Hill afirmava que a fé é o ponto de partida de toda conquista. Fé não é apenas crença intelectual, mas emoção sentida como verdade. Quando você encarna a nova identidade, está praticando fé. Está vivendo agora como se o futuro já estivesse escrito. Essa é a ponte que diferencia quem tenta mudar e falha, de quem muda e nunca mais volta atrás. Porque a identidade é como um campo magnético. Ela atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades que confirmam quem você acredita ser. Se você acredita ser alguém limitado, atrairá situações que provam essa limitação. Mas se acredita ser alguém em expansão, o mundo se reorganiza para expandir junto com você. Então, a pergunta essencial não é o que eu quero mudar, mas quem eu preciso ser para que essa mudança seja natural. Esse é o segredo que transforma a vida para sempre.
Porque ao mudar a identidade vibracional, o esforço deixa de ser um peso. Você não precisa mais forçar disciplina ou lutar contra velhos hábitos. Eles simplesmente perdem força, porque você já não é mais a mesma pessoa que os alimentava. A maioria falha ao tentar mudar porque começa do lugar errado. Tenta mudar de fora para dentro. Mas a transformação verdadeira só acontece de dentro para fora. Quando você assume hoje a identidade da pessoa que deseja ser amanhã, a mudança não é uma promessa distante. Ela já começou a acontecer agora. Muitas vezes, buscamos mudanças grandiosas, estratégias complexas, métodos elaborados. Procuramos a chave secreta que finalmente transformará nossa vida. Mas, na realidade, a transformação verdadeira nasce de práticas simples, repetidas com consciência. Não é a complexidade que muda a vida, mas a constância com que nutrimos a mente e o coração com novos estados de ser. Existe uma fórmula universal, que aparece em diferentes tradições espirituais, filosóficas e até científicas. Pensamento dominante, plus emoção criadora, plus repetição consciente. Reprogramação da identidade. Esse é o tripé que eleva a frequência vibracional e atrai novas oportunidades. Quando você aprende a alinhar esses três elementos, o inesperado deixa de ser um acaso e se torna consequência. Oportunidades surgem, conexões acontecem, ideias florescem. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque sua mente passou a enxergar, vibrar e atrair aquilo que antes você não percebia. A prática é simples, mas profunda. Diariamente, escolha um estado emocional e sustente imagens mentais coerentes com ele por alguns minutos. Pode parecer pequeno demais, mas esse exercício altera o padrão vibracional que comanda toda a sua vida. Pense em como a maioria vive. Acorda já pensando nos problemas, nas contas, nos prazos, nas preocupações. Ao longo do dia, repete mentalmente imagens de fracasso, de dúvida, de falta. Ao dormir, carrega consigo os mesmos pensamentos. Esse ciclo cria uma frequência de escassez, que se repete dia após dia. Agora imagine quebrar esse padrão. Escolher de forma consciente um estado elevado de confiança, gratidão ou coragem. Fechar os olhos, respirar fundo e visualizar uma cena específica em que você já vive aquilo que deseja. Não apenas ver a cena como um filme distante, mas entrar nela com todos os sentidos. Sentir a alegria, ouvir as vozes, tocar os detalhes, deixar que a emoção impregne cada célula do corpo. Esse é o segredo. O subconsciente não entende linguagem lógica, mas sim imagens carregadas de emoção. É a emoção que grava o comando, não as palavras soltas. Por isso, essa prática funciona. Ela cria uma coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você deseja. Napoleon Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a chave é o acreditar. E acreditar não é repetir mentalmente, mas sentir como real. Essa prática é justamente o treino diário de acreditar antes de ver. Um exemplo simbólico pode ajudar. Pense em um músico afinando seu instrumento. Antes de tocar qualquer canção, ele precisa garantir que cada corda esteja no tom certo. Caso contrário, a música soará caótica. Do mesmo modo, antes de agir no mundo, você precisa afinar a sua mente. Se começa o dia em desalinho emocional, suas ações terão a mesma distorção. Mas se afina sua frequência logo cedo, suas ações fluem em harmonia com o que deseja criar. Agora, imagine praticar isso todos os dias. 5 minutos de imersão em um estado emocional elevado, com imagens mentais coerentes. 5 minutos podem parecer pouco, mas em 30 dias você terá treinado sua mente por mais de 2 horas. Em um ano, serão dezenas de horas. O efeito acumulado é imenso. O resultado esperado, sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser a pessoa que deseja e passa a ser a pessoa que já é. E nesse ponto, as circunstâncias externas não têm escolha a não ser se reorganizar de acordo com o novo padrão interno. É por isso que tantas tradições falam sobre a importância da oração, da meditação, da visualização.
não como rituais vazios, mas como ferramentas para treinar a mente a viver no estado desejado antes da realidade externa confirmá-lo. E aqui está o detalhe mais transformador. Quando você pratica isso, o inesperado começa a acontecer. Pessoas que você não imaginava aparecem para ajudar. Ideias surgem do nada. Oportunidades se alinham como se fossem coincidências, mas não são. Elas são respostas à nova frequência que você está emitindo. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é um servo fiel, mas cego. Ele apenas obedece ao que você entrega repetidamente. Se você entrega imagens de medo, ele multiplica o medo. Se entrega imagens de confiança, ele multiplica a confiança. Essa prática é o modo mais direto de treinar o servo interno para trabalhar a seu favor. O ponto mais importante aqui é a constância. Não espere resultados instantâneos. Assim como uma semente não dá frutos no dia seguinte, sua mente precisa de tempo para consolidar o novo padrão. Mas, assim como o agricultor não cava a terra todos os dias para verificar se a semente cresceu, você também não precisa duvidar. Basta continuar regando, confiando e repetindo. Essa prática simples é a ponte entre quem você é hoje e quem deseja ser. Não exige ferramentas externas, não depende de condições ideais, não pede mais do que alguns minutos de entrega diária, mas tem o poder de alterar o curso inteiro da sua vida. O segredo é compreender que sua mente é o instrumento mais poderoso do universo e cada dia você tem a escolha de afiná-la ou deixá-la desafinada. Se você escolher a afinação consciente dia após dia, não será mais a mesma pessoa, porque sua identidade, suas emoções e suas crenças terão se elevado. E quando isso acontece, a vida não tem escolha a não ser acompanhar essa elevação. Essa é a prática simples que pode garantir que você nunca mais seja a mesma pessoa. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas na verdade, esse é apenas o começo da sua própria transformação. Quando você entende que a mente não é apenas um centro de pensamentos, mas a matriz criadora da sua realidade, você nunca mais será a mesma pessoa. Dr. Bruce Lipton nos mostra, através da biologia celular, que crenças e emoções enviam sinais bioquímicos às células, reprogramando até a expressão genética em tempo real. Isso significa que, ao mudar sua mente, você muda literalmente seu corpo, sua saúde e seu destino. Não é uma metáfora poética, é ciência viva, confirmando aquilo que as tradições espirituais sempre disseram. O mundo externo é apenas reflexo do mundo interno. James Allen resume de forma inquestionável: o homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Essa não é apenas uma frase motivacional. É uma lei espiritual e biológica. Você se torna aquilo que repete, aquilo que acredita, aquilo que sente com intensidade todos os dias. A síntese é clara. Você nunca mais será a mesma pessoa depois de assumir a responsabilidade criadora de sua mente. Cada pensamento, cada emoção, cada imagem mental é um tijolo silencioso na construção do seu futuro. E se você decidir conscientemente o que plantar, colherá uma vida alinhada com seus maiores sonhos. A mensagem final é simples e poderosa. A vida não acontece a você. A vida acontece a partir de você. Se esta mensagem falou com você, se abriu sua mente ou tocou o seu coração, então compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos ensinamentos inspirados em Napoleon Hill e outros grandes mestres da mente e do espírito. A sua jornada de transformação está apenas começando e juntos podemos caminhar cada vez mais fundo nessa verdade.